João capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 24 até o versículo de número 31. Assim que você conseguir localizar a passagem em João capítulo 20, eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. João capítulo 20, a partir do versículo 24 até o versículo de número 31. Aqui tem uma história e depois desta história nós vamos procurar observar algumas coisas, tá bom? E o que nós vamos falar nesta noite é a respeito de dúvidas, é a respeito da incredulidade. Então o título da mensagem é Cuidado com as dúvidas. Cuidado com as dúvidas, tá ok? A palavra de Deus diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e com eles Tomé, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus, e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós pedimos agora a Tua bênção diante da Tua palavra. Ó Deus, que os nossos ouvidos se abram, que a nossa mente compreenda o que o Senhor deseja para cada um de nós. E o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada vida aqui presente, e que o Senhor possa suprir todas as necessidades. E usa a minha vida, Senhor Deus, como um instrumento Teu, e sempre, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Cuidado com as dúvidas. Sabe que em algum momento você já se viu na dúvida? Tomé, ele era um homem que duvidava de tudo que via pela frente. Ele era capaz de duvidar da sua própria sombra. Duvidava de tudo. Para crer, ele tinha que ver, tocar e comprovar que era realmente verdade. Um homem cheio de dúvidas, e as suas dúvidas certamente o faziam sofrer. Viver na dúvida não é bom, não é gostoso. Nós sofremos quando nós temos dúvidas. E ele era alguém que tinha duas propensões intensas: a dúvida e a fé. E também ele era leal e honesto. E nós podemos perceber que ele era falho, mas ele fez parte dos 12 discípulos de Jesus, dando-nos a entender que Jesus Cristo quer que cheguemos diante dele da maneira que nós somos. Então Jesus não falou para Tomé assim: quando você parar de ficar duvidando, então você vai se achegar a mim. Não. Quando ele creu, então Jesus já o tomou para si. E ele andou com Jesus. Ele esteve com Jesus. Ele foi um dos discípulos de Jesus. Tomé, ele não ficou com as suas dúvidas, mas ele permitiu que Jesus o conduzisse à fé. E talvez muitos dos que estão aqui nesta noite precisam duvidar antes de crer. Agora, se a dúvida levar a perguntas e estas levarem a respostas aceitáveis, então a dúvida fez um bom trabalho. Mas, quando a dúvida constitui-se em teimosia e se torna em um estilo de vida, então a dúvida
ela prejudica a fé. Nós não podemos viver duvidando. Nós não podemos viver descrentes. Nós não podemos viver incrédulos, porque nós não ajudamos a nós mesmos. E não ajudamos também outras pessoas. Passamos a ser pessoas pessimistas e não conseguimos enxergar aquilo que realmente nós precisamos enxergar. Nós não conseguimos ser conduzidos no caminho que nós realmente deveremos ser conduzidos, quando existe dúvida no nosso coração. Se você duvidar, não pare aí. Procure esclarecê-la através da fé. Só que esse esclarecimento, ele precisa vir através deste livro. Eu te falo com toda a convicção, Este livro, ele tira todas as suas dúvidas. Agora você precisa se achegar a ele. Você precisa acreditar no que está escrito. E aí ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ele vai te colocar numa posição de que você é uma pessoa de fé. Aquele que contempla a pessoa de Deus e que acredita na pessoa de Deus e que está vivendo para Deus por Deus. Então a dúvida não abençoa, mas nós podemos tirar isso da nossa vida. Nós podemos. A dúvida pode causar danos irreparáveis se não for administrada com sabedoria. E o que nós iremos ver nesta noite são algumas consequências causadas pela dúvida. Em primeiro lugar, a dúvida, ela causa inquietação. Inquietação. O versículo 25 do texto que nós lemos diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Tomé, ele estava inconformado por não ter visto a Jesus, e com isso ele ficou insatisfeito. Ele ficou uma pessoa realmente incomodada por não ter visto Jesus. Tomé, ele quis a presença física de Jesus para realmente crer que ele havia ressuscitado, e com isso a dúvida reinava em seu coração e o deixava inquieto. E pode ser o caso de alguns nessa noite. Talvez você esteja esperando grandes sinais para realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Só que o plano de Deus, ele é mais sábio e mais suficiente. Deus não precisa de coisas estrondosas para fazer com que nós creiamos no seu poder, no seu nome, na sua pessoa. Deus, ele age através de coisas simples. Jesus, ele não foi limitado a um corpo físico. Ele venceu a morte e hoje ele está vivo na presença de Deus Jeová. E quer também estar vivo na sua vida através do Espírito Santo. Ele deseja isso. Para aqueles que já invocaram o Senhor Jesus para a sua salvação, neste exato momento, Ele está com você na forma do Espírito Santo. Nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Agora eu só consigo enxergar isso através da fé. Se eu tenho dúvidas, eu jamais vou conseguir enxergar esta posição de que eu tenho uma parte de Deus dentro de mim. O Espírito Santo de Deus. E nós podemos conversar com Ele, como eu estou conversando com vocês, e encontrar suas palavras dirigidas às nossas vidas nas páginas das Escrituras. Nós podemos. Ele pode tornar-se tão real para nós, como foi para Tomé. E através da nossa fé, jamais ficaremos inquietos. Para que ficar inquieto? Para aqueles que ainda não invocaram o Senhor Jesus para a sua salvação, não duvide do poder de Deus. Porque a dúvida só te trará perturbação e insatisfação. E não invocar o Senhor Jesus, não tem como ter Ele do seu lado, porque o Espírito Santo não está em você. O que você quer para a sua vida? Paz
ou inquietação? A dúvida te trará inquietação, mas a fé produzirá em você paz. Paz que nós não podemos compreender. Uma paz que nós não podemos descrever desta paz. Mas para que isso seja real na sua vida, você precisa crer. Precisa crer. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus nós temos paz com Deus. Só que nós, através da fé, nós precisamos chegar diante desse Jesus e falar: Senhor Jesus, eu o aceito. Senhor Jesus, eu o recebo. Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Senhor Jesus, dirija os meus passos, para que você possa ter fé, e para que você possa ter paz, na verdade. Para que a inquietação não faça parte na sua vida. A fé em Jesus poderá te levar a ter uma vida sem dúvidas e, com isso, sem inquietações. E para ter fé, precisa-se ouvir da palavra de Deus, pois é através dela que a sua fé virá. É o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, só que não é um ouvir qualquer, de pessoas ou de determinadas coisas, não. Esse ouvir é o ouvir pela palavra de Deus. Então Romanos 10, 17 fala de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então diga não à inquietação. Para isso, você precisa dizer sim para Jesus. Sabe que você já tomou essa atitude? Você já disse sim para Jesus? Não fique com dúvidas, creia. Creia. Em segundo lugar, outra consequência que nos causa a dúvida, é que a dúvida, ela causa insegurança. Além da inquietação, ela traz para nós insegurança. O versículo 27 de João capítulo 20 fala: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, diante da insegurança, ele teve que tocar em Jesus para crer que ele estava vivo. E Jesus, diante da atitude de Tomé, disse para que ele não fosse incrédulo, mas crente. E o mesmo Jesus, ele está dizendo para mim e para você nesta noite, que nós precisamos crer no Filho de Deus. Algumas pessoas pensam que para crer em Jesus, precisam ver um sinal ou um milagre. Mas Jesus, ele disse que nós somos bem-aventurados se nós pudermos crer sem ver. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé. Consegue imaginar isso? E esta passagem está em João capítulo 20, versículo 29, que diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Aí Jesus complementa a frase, dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Alguém está vendo Jesus agora, aqui nesse momento? Você está vendo Jesus? Alguém está vendo Jesus? Levante sua mão. Eu vou baixar a minha porque eu não estou vendo Jesus. Então ele está dizendo para mim e para você: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esse é o resultado da fé. Esse é o resultado que a fé proporciona para as nossas vidas. E nós temos todas as provas que nós precisamos na palavra de Deus sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma aparição física não poderia fazer Jesus mais real do que ele é. Talvez se nós víssemos Jesus nesse exato momento, sabe o que poderia acontecer comigo e com você? Não crer que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Foi o que aconteceu com muitos naquela época. Muitos o viram, mas não creram. Sabe que se Jesus estivesse em pessoa aqui, em carne no nosso meio, você ia olhar para ele e falar assim: este é o Filho de Deus. Este é o Messias. Certamente muitos de nós iríamos falar assim:
este é um charlatão, como fizeram com ele. Este é mais um. É um mortal, um simples mortal. Um pecador. Mas através das Escrituras, e eu creio neste livro, que é a palavra de Deus, aqui já está a minha fé neste livro. Eu creio que o que está escrito é muito verdade. E você pode ser bem-aventurado, porque você não está vendo, mas você está crendo. Então nós temos todas as provas deste livro. E a grande insegurança do ser humano está diante da situação da morte. Se eu perguntar para você nesta noite, para onde você irá depois que partir desta vida, o que você vai responder? Será que você consegue me responder a esta pergunta? Se você morrer nesta noite, porque nós não sabemos do dia de amanhã, se você partir desta vida hoje, para onde que você vai? Ah, pastor, eu acho que eu vou para o céu. Achar é dúvida. Achar não é realmente ter certeza. É uma suposição. Nós precisamos ter certeza. Então, se tem dúvida, você não precisa sair daqui nesta noite com essa dúvida. Não precisa. Talvez você diria que não sabe, e até mesmo afirmaria, ninguém sabe, só Deus. Eu já ouvi essa expressão várias vezes. Ninguém sabe, pastor, só Deus sabe. E aqui é que está a insegurança do ser humano. Certamente você sabe que existe o céu, e já te falaram que existe o inferno, e que só irão para lá as pessoas malvadas. Talvez te falaram dessa forma. Só as pessoas ruins é que vão para o inferno. Sabe o que eu digo para você? Infelizmente, irá para o inferno todas as pessoas que não confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sejam elas boas ou más. Isso quer dizer que você pode ser uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal para o seu próximo, cumpre com todos os seus compromissos, procura fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas se ainda não orou a Deus, recebendo a Cristo como seu Salvador, irá também para o inferno, infelizmente. E para que você deixe de lado toda a sua insegurança, você precisa fazer exatamente o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele, olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Inclui a minha vida, inclui a sua vida. Inclui a vida do mundo todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tomando esta atitude, a sua insegurança irá desaparecer e a sua vida estará segura em Cristo para toda a eternidade. Olha, a única coisa que exige de você é a fé, é crer. Eu creio. Essa deve ser a sua atitude. Eu creio. O que precisa deixar de lado é a terrível dúvida. Porque com dúvida não tem como invocar a Deus para a salvação. Quer vencer a inquietação? Quer vencer a insegurança? O melhor remédio, o remédio eficiente é a fé naquele que derramou o seu próprio sangue por causa de mim e de você. Essa é a melhor forma de nós realmente termos toda a inquietação e toda a insegurança sendo retirada de uma vez por toda das nossas vidas. E em último lugar, outra consequência é que a dúvida, ela poderá causar
afastamento eterno de Deus. A dúvida poderá causar afastamento eterno de Deus. O versículo 25 de João 20 diz: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Esta expressão, de maneira nenhuma o crerei, está sendo usada por muitas pessoas nos dias de hoje, onde primeiro querem que Deus faça algo por elas, realize os seus sonhos, para que então creiam no Filho de Deus. Tais pessoas não sabem que com Deus não se faz negócios. Não faça negócio com Deus. O que Deus fez por cada um de nós foi o suficiente. Eu não preciso ficar fazendo barganha com Deus. Ele já fez por mim. E eu apenas preciso aceitar o que Ele fez por mim. Em João 3,16, olha o que Deus fez pela humanidade. Porque Deus amou o mundo. Quantos aqui faz parte do mundo? Levanta a mão. Você faz parte do mundo? Tem algum extraterrestre aqui? Não tem, não é? Todos nós fazemos parte do mundo. Então a palavra de Deus está me falando. Deus está me dizendo. Está dizendo para você também. Porque Deus amou. Amou. Agora olha só, como que Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é pai, se você é mãe, será que você conseguiria dar o seu filho ou a sua filha para o pior criminoso que existe lá no Sepaigo? Você chega lá na porta do Sepaigo, olha, eu estou trazendo aqui a minha filha e o meu filho, e eu quero que vocês peguem o pior criminoso aí, que tem a ficha criminal mais extensa, e eu quero colocar o meu filho no lugar dele, e eu quero que vocês libertem ele. Alguém é capaz de fazer isso? Como ser humano eu não sou capaz. Só que Deus fez. Deus fez por mim e por você. Nós não somos bons. Nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. E o pecado, ele traz separação da minha pessoa para com Deus. O pecado, ele me condena ao inferno. Só que o amor de Deus foi maior. Ele deu o seu único filho para morrer, para poder pagar por todos os meus pecados. E eu só vou conseguir enxergar isso com os olhos da fé. E se você tiver fé, e a palavra de Deus diz que se eu tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor dos grãos, eu posso falar para um monte, sair deste lugar e transportar-se para um outro lugar. Você só precisa dessa pequena fé, em crer que Deus enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para poder pagar o preço pelos seus pecados, para te tirar da condenação que está te levando para o inferno e te colocar numa posição de filho, de filha de Deus. Você só precisa crer. É difícil? Não é difícil. É muito fácil. Se você não crer nesta promessa e não tomar a atitude de crer em Jesus, passará toda a sua eternidade afastado de Deus. Está vendo só como que a dúvida, ela pode afastar de Deus para toda a eternidade? E nós temos um exemplo ocorrido nos tempos de Jesus, que podem nos ilustrar esta situação de afastamento total de Deus, que encontra-se lá em Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar do que a passagem fala. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lá foi o que aconteceu com o rico e Lázaro, onde Lázaro, ele morreu e foi levado para o céu, e o rico para o inferno.
E estando no inferno, aquele homem rico, ele olhou para o céu e pediu para que Lázaro molhasse a ponta de seu dedo e colocasse em sua língua para lhe refrescar, pois ele estava em tormento naquela chama. Ele pediu também para que dessem testemunho para os seus 5 filhos, para que eles não fossem para aquele lugar horrível. Essa foi a situação daquele rico. Então esta realidade do inferno aconteceu porque aquele homem, ele duvidou que existisse Deus e que não precisava se converter dos seus maus caminhos. E o seu destino foi a separação eterna de Deus. Simplesmente porque ele não creu. E eu tenho certeza que ninguém quer isto para a sua vida. Eu tenho certeza que você não quer ir para o inferno. É um lugar horrível. A palavra de Deus me descreve que é um lugar de choro intenso, de dor, de ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre. Tem alguns que dizem que o inferno está aqui. Se o inferno for aqui, está bom demais. Nós não temos noção do que é o inferno. Então hoje é o dia para deixar de lado toda a dúvida e crer que somente Jesus pode tirar a aflição, a insegurança e garantir uma morada celestial, livrando das chamas do inferno. Jesus ele veio a este mundo para morrer por cada um de nós, e a única coisa necessária a se fazer é crer no sacrifício que o Filho de Deus fez para garantir a vida eterna ao lado de Deus. Única coisa. Então, muito cuidado com as dúvidas, pois ela poderá causar inquietação, insegurança e afastamento eterno de Deus. A fé é a solução para toda a incredulidade. Creia somente e experimentará paz neste mundo. E para toda a eternidade você vai experimentar. Creia somente. Concluindo, João capítulo 20, versículo 31, diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Deus que está dizendo. Mas para você acreditar que é o próprio Deus que está dizendo, você precisa ter fé. Só um pouquinho de fé. E você vai acreditar. E crendo, você poderá gozar de vida ao lado de Deus. Neste mundo, como filho de Deus, recebendo dos cuidados de Deus. E Ele como Pai, não existe Pai melhor. Não existe. Como você quer viver de agora em diante? Com dúvidas ou com certeza de vida íntima com Deus? Saiba que, diante das duas decisões, somente poderá optar por uma delas. Ou você vai ter paz com Deus, ou você vai ter segurança ao lado de Deus, ou você vai ter afastamento eterno de Deus. O que você deseja para a sua vida? Eu espero que você decida pela melhor opção, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Decida-se hoje, agora. A palavra de Deus diz que
Hoje é o dia da salvação. Neste lugar é o dia para você crer. E como eu disse no início, você não está aqui por acaso. Eu disse no início que Deus tem algo para você. E Deus, Ele quer te ver ao lado dEle para toda a eternidade. A vontade de Deus é que todos venham a crer, que todos venham a receber Cristo como Salvador. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos venham a ser salvos. Esta é a vontade de Deus. Então não perca a oportunidade. Porque nós não sabemos até quando nós vamos ter oportunidades na vida. E se partirmos desta vida, não aceitando, não buscando, não nos entregando, não nos colocando e recebendo desta oportunidade, poderá ser muito, muito tarde. Creia, creia. Nesta noite, tome a decisão de crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Se você não tem certeza de que quando partir desta vida, se você não tem essa certeza, para onde que você vai, por favor, creia somente, creia somente. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida, nesta noite, e depois, através da sua vida. Creia somente. Feche seus olhos e vamos ter uma palavra de oração.